Queridos, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida neste dia. Venho, nesse instante, fazer alguns comentários sobre um assunto que tem tomado conta dos noticiários nessa semana. Temos ouvido a respeito de quem fala a verdade, quem fala mentira, quem está enganando a população, quem não está. E isso realmente nos deixa preocupados, porque em meio a essa pandemia, essa quarentena, aonde já estamos há mais de um mês enclausurados em nossas casas, ficamos ainda mais incertos com relação ao futuro. Isso me fez lembrar de um texto bíblico que está contido no livro de Marcos, no capítulo 3, onde Jesus fala sobre as consequências de um reino dividido. E é sobre esse assunto que eu queria conversar um pouquinho com vocês. No capítulo 3 de Marcos, Jesus faz um discurso poderoso e riquíssimo a respeito do destino de um reino dividido. E nos ensina algumas coisas importantes ali. Vemos nesta passagem que os escribas judeus blasfemavam contra o Senhor e contra a sua obra, dizendo que ele expulsava demônios e curava pelo poder de Beelzebul. Marcos 3:22 nos relata isso. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebul, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. A resposta de Jesus foi cortante e cheia de sabedoria. Sabedoria que parece ter desaparecido da mente e do comportamento de alguns do nosso país, de pessoas que deveriam estar nos guiando neste momento, de pessoas que deveriam estar mostrando bom senso e muita sabedoria para conduzir o nosso país em direção a uma saída desta pandemia. Mas, infelizmente, sabedoria é uma coisa que parece estar em falta. Mas a resposta de Jesus é muito marcante. No verso 24 e 25 do capítulo 3, ele diz o seguinte: se um reino dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Neste trecho, vemos Jesus se referindo ao império das trevas. Ele quer dizer que se está expulsando os demônios pelo poder de Satanás, então este reino está dividido e não pode subsistir. Esta foi uma explicação de Jesus para provar que seu poder era advindo do Espírito Santo e de Deus, porque não existe possibilidade de Satanás expelir Satanás. A única forma de expelir os espíritos malignos é através do poder de Deus, e Jesus deixa claro isso nesse texto. Fazendo uma analogia para os nossos dias, verificamos algumas coisas. A primeira delas é que as palavras são muito importantes em todos os momentos de nossa vida. Mateus 12:37 nos diz o seguinte: pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. Portanto, queridos, há poder, sim, nas suas palavras. Aquilo que você fala, aquilo que você profere às pessoas, eles podem causar muitas e muitas coisas, tanto coisas boas quanto coisas ruins. E isso nos lembra, por exemplo, de quando estamos no trabalho e falamos para alguém que trabalha conosco uma palavra que o ofende ou deixa dúvidas em sua mente,
certamente estamos nos condenando a ganhar a inimizade dessa pessoa. Ela dará a nós uma resposta que com certeza não nos agradará. Surgirá então uma espécie de revolta íntima e cada um passará a defender suas posições e com certeza ambos os lados se sentirão ofendidos. Isso é muito ruim, pois dificulta o relacionamento entre as pessoas que convivem juntas, seja no trabalho, casa e assim por diante. Ainda que a pessoa seja culpada, ela de forma soberba se recusa a admitir a sua culpa. Então fala palavras que ofendem seu interlocutor, nos levando, infelizmente, à briga, à dissensão e à divisão. Uma casa onde o marido discute com a esposa sobre determinado assunto e não chegam em um acordo, brigando ainda mais, acaba dividida, pois cada um dos cônjuges achará que está certo a seu modo e passa a agir pensando que está certo, desagradando ao outro. Os filhos começarão a se dividir também, pois cada um deles terá um critério diferente para avaliar quem está certo ou errado. Eles decidirão ao modo deles se o pai está certo ou se a mãe está certa e passam a replicar este comportamento em suas relações. Amós capítulo 3, verso 3 nos diz o seguinte: 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Sendo assim, se não buscarmos o entendimento, não conseguiremos, queridos, alcançar nossos objetivos e nem sairemos vitoriosos em uma batalha. Romanos capítulo 12, verso 18 nos diz o seguinte: façam todo o possível para viver em paz com todos. A dica aqui é: humilhai-vos perante o Senhor. Levítico capítulo 20, verso 7 diz o seguinte: consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Deus está dizendo que cada um de nós deve ser santo, não um falso santo que se comporta de maneira correta diante daquele que comanda e se transforma num ser diferente quando está distante desta pessoa. Pois a Bíblia diz que Deus é santo e Ele não muda. Assim entendemos que Ele foi o mesmo na criação, no Antigo Testamento, e nos tempos modernos, nos tempos que estamos vivendo hoje, no Novo Testamento. Ora, se Deus não muda, por que deveremos mudar? Devemos nos afastar das coisas que não edificam, discussões sem sentido, conversas tendenciosas. Tudo isso nos corrói por dentro e não levam a lugar algum. Essas coisas todas que temos ouvido tendem a nos dividir ainda mais, trazer opiniões controversas e ficarmos discutindo sobre coisas que não nos levarão a lugar algum. Portanto, que sigamos a orientação que está no livro de Tiago, no capítulo 4, no verso 11 e verso 12, que diz o seguinte: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgais a lei, não és observador da lei, mas juiz. Só há um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas ao próximo? Amados, queridos, unam-se em seus lares. Sejam amigos uns dos outros e repliquem este comportamento em suas relações cotidianas. Não deixem a divisão tomar conta de sua vida, causada pelo desserviço de pessoas sem escrúpulos, que disseminam notícias falsas e pregam a catástrofe. Não deixe que a situação que vivemos neste momento, presos em nossas casas por conta desta quarentena, nos leve à desesperança e tire nossa bênção. Que nossos ouvidos não ouçam aqueles que não temem ao Senhor, conforme diz Salmo capítulo 1, verso 1, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda
dos escarnecedores. Queridos, a bênção é minha e sua, e Deus quer derramá-la em nossa vida. Abra o seu coração, deixe Deus agir. Ele continua com sua mão estendida para abençoá-lo. Mesmo diante desta pandemia que tem levado milhares à morte, Ele continua sendo Deus e vai abençoar sua vida. Creia nisso. Tome posse disso. Que sejamos um em Cristo. Que deixemos de lado tudo aquilo que possa nos levar numa direção contrária e que possamos nos unir em amor, crendo que Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que pensamos, daquilo que talvez tenhamos como claro na nossa vida. Muito mais. Deus pode ir muito além daquilo que imaginamos. E acreditemos somente naquele que é a verdade, naquele que detém a verdade, naquele que é a verdade em toda a sua essência, aquele que pode nos dar a resposta correta, a resposta que precisamos para vencer o dia a dia da nossa vida. João, capítulo 14, verso 6, nos diz o seguinte: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que o Deus que é a verdade possa encher a sua vida neste dia e que a verdade seja derramada sobre você, sobre sua família, sobre sua casa, sobre o seu lar, e que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, possa abençoar a nossa vida. Não dê ouvidos a outra coisa, a não ser ao Deus verdadeiro, ao Deus que é a verdade, ao Deus da verdade. Que o Senhor nos abençoe neste dia, que a sua paz encha o nosso lar, encha o nosso coração, e que sejamos realmente tocados por Ele e abençoados por Ele neste dia. Muito obrigado. Que o Senhor te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém.